Bora para as notícias do Flamengo. Vamos voltar para o Nilton Santos, agora com Pedro Henrique Torre também trazendo mais informações. O pessoal já passou pela zona mista. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo para você, um abraço para o Birner, um abraço para o Fábio Luciano, todo mundo que está com a gente neste Sport Center. Antes de mais nada, desculpa aí pelo meu estado, estou aqui completamente suado, encharcado, mas não é porque fui para bloco em sábado de carnaval, não. Fui para o bloco do estádio Nilton Santos aqui, e aí, antes de mais nada, uma pequena reclamação por todos aqui, muito abafado na zona mista aqui do estádio Nilton Santos, um calor infernal no Rio de Janeiro. Não tem uma ventilação direita aqui, não tem um ar-condicionado, como tem no Maracanã, por exemplo, não tem um ventilador. Pessoas aqui quase passando mal, vieram alguns copinhos d'água, tem profissionais trabalhando grávida, enfim, uma situação complicada com a abafa que está na zona mista aqui para jogadores, staff, todo mundo. Bom, dito isto, tivemos esse clássico dos milhões, mas que não foi dos milhões, né? 10.966 presentes aqui no estádio Nilton Santos, um clássico muito esvaziado, esse Vasco e Flamengo. Vitória de 1-0, gol do Bruno Henrique. Flamengo leva uma vantagem muito boa para o Maracanã na próxima semana. Pode, enfim, perder por um gol de diferença que avança mais uma final de Campeonato Carioca em busca do segundo título consecutivo do bicampeonato. Flamengo sai mais leve, mais tranquilo, mas foi um jogo, olha, de pegar fogo desde os primeiros segundos ali, como eu chamo, catiripapo, sururu, foi bem pegado desde o início ali, já com a entrada do Piton no Wesley, o Pulgar devolveu no Coutinho e daí inflamou bastante a parte da torcida do Vasco que tinha por aqui, enfim, todo mundo batendo bastante aqui nas cadeiras que tinha, tentando inflamar o estádio de alguma maneira e tentar contribuir para a atmosfera. Houve fumaça também antes do jogo, então toda essa atmosfera o Vasco tentou criar a atmosfera de um mandante para ver se impactava de fato na partida. Talvez ali no primeiro tempo, enfim, mas no segundo com a maior parte do domínio do Flamengo, chances perdidas ali, bola na trave e tudo mais. A torcida do Vasco foi ficando irritada e chegou até a xingar o Fábio Carille em determinado momento. Então houve essa vitória, 1-0, gol do Bruno Henrique, o Flamengo leva essa vantagem. Estamos aqui, como eu disse, na abafadíssima zona mista do estádio Nilton Santos. Não houve profissionais do Vasco na zona mista, mas houve profissionais do Flamengo por aqui. O José Boto, diretor de futebol, passou por aqui, falou um pouquinho sobre questão de negociação do Thiago Maia, que ia para o Santos, enfim, questões de garantias bancárias pedidas pelo Flamengo não aconteceram, então a negociação não saiu, era o último dia de janela ontem, né? Então ele permanece no Internacional, não vai para o Santos. O Flamengo ainda tem um valor a receber ali do Internacional, disse, o Internacional tem que pagar. E depois, Léo Pereira e Plata, que participou da jogada ali do Bruno Henrique, que fez o gol número 99 com a camisa do Flamengo. Então vamos, depois de toda essa grande introdução que eu fiz aqui, assistir aqui o que os jogadores que passaram na zona mista, enfim, até um pedacinho do Boto aí, vamos assistir o que houve aqui na zona mista do estádio Nilton Santos, o Engenhão. Você poderia esclarecer para a gente o que está acontecendo exatamente com o Thiago Maia? A gente viu que a negociação não avançou, vai retornar a Porto Alegre. Qual é a posição do Flamengo em relação a isso? A posição do Flamengo é que o Presidente deu uma ordem expressa para negociar com o jogador entre clubes brasileiros, ou seja, não vender o jogador sem ser com dinheiro à vista ou com garantias. Pela má experiência que tivemos e também pela demora da Justiça em fazer-se justiça. Portanto, foi uma ordem do Presidente que ele me deu a mim, que não podemos negociar sem garantias ou com dinheiro à vista, tá? O Santos não deu essas garantias? Não deu, por isso não se fez o negócio. Tá? Galera, já ganharam um presentão de carnaval, pô. Não, é só sobre o Internacional, porque tem também pagamentos pendentes do Internacional. Pronto, agora é o Internacional que tem que nos pagar, tá? A gente sabia e esperava que seria um jogo muito truncado, que a equipe deles tentaria impor um ritmo bem forte na marcação. E no começo do jogo ali a gente pôde ver lances mais duros e o juiz teve que intervir com amarelo, na minha opinião, a maioria deles correto. Mas a gente conseguiu aplicar nosso jeito de jogar durante quase todo o jogo. E acredito que a gente fez um jogo consistente,
como a gente vem fazendo em quase todos os outros. É claro que, se não me engano, hoje a equipe deles teve um pouco mais de chance de finalizar na nossa baliza, mas a gente fica feliz pelo resultado e feliz por sair novamente zerado. Acho que a gente aqui já sabe como são os clássicos, sempre vão ter jogos muito fortes, muito brigados, sempre vão ter um que vai tirar patada, vão sacar muitos cartões amarelos nos clássicos, é de isso que se trata. Hoje a gente fez o que hemos trabalhado durante a semana com Felipe. Acho que saíram muitas coisas boas, também muitas coisas que temos que melhorar, mas acho que para a semifinal de volta vamos já com um ponto arriba, um ponto a nosso favor, que só temos que assegurar o resultado e tirar para frente. Estão aí, então, a gente pede até desculpa, houve um probleminha técnico no iniciozinho da entrevista do José Boto, mas era sobre aquilo, a questão do Thiago Maia. Você vê que o assessor estava até puxando ele, porque a gente queria até desenvolver um pouquinho mais a questão de Luiz Araújo, troca com Matheus Pereira, houve a nota oficial, versões distintas, mas o Boto não é muito estilo de ficar ali e responder, não. Então ele já saiu logo da zona mista. Além disso, o Flamengo não jogou, por exemplo, com o Danilo, não jogou com o Dela Cruz, até estava relacionado, mas não curte. Acho que até o Felipe Luiz, eu não estava na coletiva de imprensa, estava do lado, na zona mista, mas o Felipe Luiz me parece que confirmou que ele não foi uma opção até dele, Felipe, não utilizar o Dela Cruz por conta do piso sintético, né, do gramado sintético. Ano passado o Dela Cruz também não jogou no Allianz Parque contra o Palmeiras, não jogou tampouco aqui no Newton Santos contra o Botafogo, questão de joelho que ele tem, enfim. Então, de certa maneira, alguns jogadores foram retirados desse jogo por opção do Felipe Luiz. Semana que vem, Alexandro muito provavelmente deve voltar à equipe, é uma possibilidade. O Juninho também, aí questões musculares. Então, o Flamengo jogou hoje com algumas limitações também. O Vasco, por sua vez, no meio de semana tem mais um confronto aqui no estádio Newton Santos, vai jogar contra o Nova Iguaçu, mando do Nova Iguaçu, Copa do Brasil, 21h30. O Flamengo descansa, entre aspas, nesta semana, tem a semana cheia para trabalhar até o próximo sábado. Aí sim, Maracanã, mas repetindo, Glaucia, além da estufa da zona mista aqui, que eu não canso de falar, só para confirmar, público 10.788 pagantes, 10.966 presentes e uma renda de R$ 764.864. Então, realmente, muito pouco para um clássico conhecido como Clássico dos Milhões. Um esquema de segurança nos arredores aí muito forte, interdições além do normal aqui nas vias do entorno do Newton Santos, mas tudo vazio, tudo bem vazio nesse sábado de carnaval por aqui e vitória do Flamengo de 1-0. Glaucia. Pedro Henrique Torre, muito obrigada, amigo. A você, a toda a nossa equipe. Ficou o registro aqui também. Eu ia falar que o Pedro não passa frio, está sempre coberto de razão. Frio ele não passou mesmo, né? Coberto de razão de trazer também esse posicionamento, mas trouxe todas as informações pra gente. Pedro, beijão, amigo. Bom fim de semana aí pra você e pra nossa equipe, trazendo tudo direto lá do quente Newton Santos, mas trouxe. Agora... Só fazer a ilustração. Fala. Tá? Só para, enfim, o que a gente está falando sobre o gramado sintético, que o Felipe Luiz concordou, né, com um movimento igual. Você vê, o De La Cruz, o De La Cruz não sabe jogar bola, né? Ele ficou fora porque ele vai ter um baixo rendimento no gramado sintético. Não, o cara se preocupa com a questão física dele. Então ele fala, bom, já que eu não vou entrar como titular ali, é até melhor eu nem ir para o jogo, enfim. Porque, por essa questão, né? Difícil você imaginar que o De La Cruz pediu para não ir para o Engenhão, para o Newton Santos, por conta que ele teria um baixo rendimento técnico no gramado, e sim com relação à preocupação física mesmo. Então, é só para ilustrar mais um jogador que se preocupa com essa questão a respeito dessa discussão sobre grama natural e grama sintética, que o Pedro trouxe para a gente informação bem interessante e bacana. Estou de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre mais um clássico Flamengo e Vasco, hoje Vasco e Flamengo, e que de novo teve vitória do rubro-negro. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0, um golaço de Bruno Henrique na partida disputada no estádio Newton Santos, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Agora, no jogo da volta, que será
no fim de semana no Maracanã, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença, que estará na decisão do Campeonato Carioca, porque por ter feito a melhor campanha da primeira fase, o Flamengo tem o direito de jogar por 2 resultados iguais. Então o Vasco precisa ganhar por 2 gols de diferença. Qualquer outro resultado, vitória do Flamengo, empate e derrota do Flamengo, ou seja, vitória do Vasco por 1 gol de diferença, o Flamengo ainda estará na decisão do campeonato. O jogo deste sábado foi bem diferente, com um roteiro bem diferente do jogo que aconteceu pela Taça Guanabara, quando o Flamengo dominou praticamente o tempo todo o time do Vasco, né? O Flamengo fez um primeiro tempo de imposição, empurrou o Vasco para trás, fez 1-0. No início do segundo tempo, o Vasco conseguiu igualar ali nos primeiros 15, até no máximo 20 minutos. Depois o Flamengo voltou a dominar completamente, aumentou e venceu por 2-0. A partida de hoje teve alguns componentes diferentes. O primeiro, o gramado, e acho que o gramado foi um fator da partida também, porque os dois times começaram o jogo claramente não adaptados ao gramado. E isso no começo do jogo gerou ali muitos erros de passes dos dois lados. O Flamengo errou muitas bolas, muitas saídas de bola. E o Vasco, vendo o Flamengo tá com essa dificuldade para sair jogando, o que fez o Vasco? Adiantou totalmente a marcação e gastou um nível de energia muito grande para fazer essa marcação alta. Essa marcação alta do Vasco no primeiro tempo, ela incomodou demais o Flamengo. E o Vasco foi melhor que o Flamengo nesse primeiro tempo. E basicamente nesse aspecto. Flamengo errando muitos passes, errando muita saída, e aí o Vasco, percebendo, subiu a marcação, pressionou e possibilitou várias roubadas de bola. O Verratti chutou uma da entrada da área depois de uma roubada de bola. Teve também uma outra jogada que o Coutinho veio trazendo por dentro. Na última hora, a zaga do Flamengo cortou. E o lance de maior perigo do Vasco no jogo, num passe errado do Pulgar para o meio, o Coutinho recebeu essa bola, acionou o Ryan aberto pelo lado direito, ele entrou na área, bateu, o Rossi defendeu, e na sobra, no pé do Ryan, ele faria o gol e o Léo Ortiz salvou com o Rossi batido. O Léo Ortiz deu um bico para o alto. Então, o Vasco, no primeiro tempo, o Flamengo teve mais posse de bola, mais ou menos 67% a 33%, mas o Vasco foi mais perigoso, o Vasco teve mais finalização, o Vasco teve a grande chance do primeiro tempo, nessa chance dupla do Ryan. Primeiro, uma boa defesa do Rossi, depois uma finalização que o Léo Ortiz salvou em cima da linha com o goleiro batido, e foi o cenário do primeiro tempo. Só que esse nível, essa desenvoltura, essa entrega ofensiva do Vasco, essa correria do Vasco para marcar alto, ela acabou cobrando um preço no segundo tempo. O Vasco correu demais no primeiro tempo, e no segundo tempo essa energia gasta acabou cobrando um preço, e no segundo tempo o Vasco não conseguiu competir no nível que competiu no primeiro tempo. E aí o Flamengo foi aos poucos assumindo o controle do jogo, foi aos poucos conseguindo fazer uma saída de bola também melhor adaptada ao gramado, foi conseguindo produzir, e aí foi tendo mais volume de jogo. Depois de uma jogada do Plata pelo lado esquerdo, ele rolou para trás, o Luiz Araújo chutou livre e a bola subiu. Na jogada seguinte, uma outra trama do Flamengo, envolvendo por dentro, participando com o Gerson, com a Arrascaeta, a bola sobrou no pé do Luiz Araújo, ele estava ali mais ou menos na entrada da área, chutou muito bem cruzada, ela foi na trave e saiu. E um pouco tempo depois de uma recuperação rápida de bola do Flamengo, uma bola trabalhada pelo Plata da linha divisória para dentro, ele trouxe, foi avançando sem praticamente nenhuma marcação, ele espetou a bola para o Bruno Henrique, o Bruno Henrique girou em cima da marcação do Lucas Freitas, a bola bateu no pé do Lucas Freitas, que ele tentou desarmar, e aí sobrou inteira para o Bruno Henrique dar uma batida, e ele deu uma batida de primeira, assim, pegando com o peito do pé, a bola encobriu o Jardim, foi um golaço, entrou no ângulo, 1-0. Depois disso, claramente um Vasco muito desgastado, muito cansado, o time do Vasco estava morto,
O Carille ainda tentou fazer algumas mudanças, tentou botar sangue novo, botou o Lloyd Augusto aberto lá no lado esquerdo, mas todas as mexidas, todas as mudanças do Carille acabaram não dando certo. Os jogadores, o time do Vasco que estava em campo estava muito cansado, e quem entrou, o Payet não entrou bem, o Lloyd não entrou bem, e o Flamengo continuou tendo mais possibilidades, teve ainda pelo menos mais 2 boas chances. Uma delas, o Matheus Gonçalves não abriu a bola, não deu o passe pro Plata, ou pro Wallace Ian na direita, que poderia ter sido o segundo gol, e aí no fim o jogo acabou e o Flamengo venceu por 1-0. O Vasco, a energia que o Vasco gastou no primeiro tempo fez falta na etapa final. Temos que falar um outro componente, além do gramado, que os dois times precisaram se adaptar, né? O gramado sintético do estádio Newton Santos. Além dessa marcação alta, dessa energia que o Vasco gastou no primeiro tempo para subir marcação e fez falta no segundo, o primeiro tempo também praticamente não houve jogo, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo de 30 minutos com 5 cartões amarelos. Todo mundo muito pilhado, todo mundo querendo levar um jogo para um jogo físico, para uma porradaria desmedida. Com 2 minutos de jogo tinha 2 cartões amarelos, uma pegada do Lucas Piton no Wesley, e depois uma pegada do Pulgar, que vem dar um carrinho no Coutinho, bate com o pé no tornozelo do Coutinho e depois ele toca na bola. Então, para mim, o árbitro fez correto, é uma falta para cartão amarelo. E teve 2 lances que mereciam expulsão. Primeiro, a expulsão do Wesley, que não aconteceu. Para mim, um erro do VAR em não chamar. O Wesley, dentro dessa dificuldade de se adaptar ao gramado sintético, o Wesley deixou a bola correr demais, o Verratti veio na marcação, o Wesley esticou a perna e pega com o bico da chuteira no tornozelo do Verratti. As travas foram na chuteira, o bico foi no tornozelo. Lance que poderia perfeitamente ser lance de expulsão. O árbitro não expulsou. O curioso é que o árbitro, num primeiro momento, não deu nem falta. E o árbitro fez sentido dizendo, não foi nada, não foi nada. Depois o Verratti ficou mostrando a marca da chuteira na canela dele, aí o árbitro foi lá e deu o cartão amarelo para o Wesley. Então, assim, o árbitro está apitando pelo resultado da jogada, ele interpretou que não tinha sido falta, fez assim 2 vezes dizendo não foi nada, e depois deu o cartão amarelo. Só que o lance é para vermelho. O lance é para vermelho. O Verratti, revoltado que não foi dado o cartão vermelho, depois deu uma entrada igual no Varela, que era para ter sido expulso também. E aí o árbitro, logicamente, não tinha expulsado o Wesley, não expulsou o Verratti. Então, 2 lances de expulsão no primeiro tempo que não aconteceram, e a expulsão do Wesley, o VAR poderia ter, as duas, né? O VAR poderia ter entrado, porque eram lances dentro do manual, né? De você ter entrada de cima para baixo na canela. Se for na chuteira, amarelo. Se for na canela, é vermelho. E os 2 lances passaram batidos. Verratti reclamou demais na saída de campo, para mim com razão. Para mim o lance do Wesley era para expulsão. Então é isso, o Flamengo de novo venceu o Vasco, agora com um cenário bem diferente, não foi aquele domínio, aquele predomínio. Primeiro tempo foi um vareio de bola do Flamengo no jogo da Taça Guanabara. Hoje o Vasco foi um pouco melhor no primeiro tempo, o Flamengo foi melhor no segundo, e no fim o Flamengo, na qualidade, no golaço do Bruno Henrique, acabou fazendo 1-0. Semana que vem o jogo da volta. Quero te ouvir o que você acha